A gente estava discutindo aqui que dia é hoje, porque eu sempre me perco na data. Hoje é dia 26 de março de 2015. Raulzão Radar com a gente aqui. Outono começou há poucos dias. Já deu uma esfriadinha aqui em São Paulo. Raul chegou de Atibaia agora à tarde. Que já deve estar um pouquinho mais frio que aqui. Já, refrescante. Raul, bem-vindo aqui ao nosso papo. Obrigado. Você. Obrigado, Fernando. Obrigado, Brigantinho. Você que está vendo o nosso programa ao vivo, quiser participar, manda a sua mensagem, a gente vai ler aqui a sua pergunta, a sua observação. Diz aí. É inevitável dizer aos que estão nos vendo e ouvindo que está aqui à minha direita o Raul, que é um companheiro, um parceiro de jornada na vida de mais de 25 anos. Você sabe que quando eu conheci o Brigantinho, quase 30 anos. Não tinha essa barbinha branca, não tinha esse cabelo branco, era tudo pretinho. Tudo pretinho. Tinha um bigodinho pretinho, lembra? Aquele bigodinho participou do meu casamento, era figura. E assim, né, uma das curiosidades, né, da nossa jornada tão longa é de que a minha filha, que hoje está com 28 anos, foi dama de honra do casamento do Raul há quantos anos? 25 anos. 25 anos, isso aí. A Carol tinha 3 aninhos, tinha 3 anos e pouco. Na Igreja Batista da Vila Mariana. A primeira vez que eu vi o Raul, cara, eu era garoto, eu sou bem mais novo que o Raul. Não, vocês têm a mesma idade. Não, eu passei minha adolescência em Ribeirão Preto. É mais velho. Na primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto, e a gente fez um intercâmbio com a Igreja Batista de Vila Mariana. E você, era a época que você andava muito com a Ayrton. Canto da Paz. Corujó. Aí aparece um cara lá com o óculos assim, Silvio Brito. Olha! Eu falei, pô, quem que é essa figura? Era o Raul, cara. Faz tempo isso. Cara, você tem boa memória. E cá estamos, eu tenho, cara. Então cuidado com o que você falou. Aqui, inclusive aquela sua fala em 1992, uma reunião que a gente teve ali na Serra Corá. Sumarezinho. Eu lembro daquilo, cara. Mas depois eu te atualizo. Pessoal, manda seu e-mail. Raul tá aqui, desde Atibaia. Raulzão Radar. Raulzão Radar. Radar seria muito interessante, que, já que foi apresentado assim no banner, né? Seria bom que o Raul explicasse o que é o radar. Mas né? rapidinho, que eu já tenho uma pergunta para você. Rapidinho. O que é Raulzão Radar? O que é o radar? Então, Raulzão Radar é rápido. Eu, Brigantinho, na época que estávamos aí participando do ministério juntos, na IBES, né? Igreja Batista Sumarezinho, ali desenvolveu, no meio da moçada da programação jovem da igreja, o nome Radar. Por que Radar? Porque na igreja era na Serra Corá, perto da Paulista, então, pá de antenas, e vamos aí identificar, vamos captar jovens, e um adolescente deu o nome Radar. Eu achei interessante porque a lembrança era, nós vamos sair para evangelizar e não queremos um nome chavão cristão. Radar seria uma boa, e ficou isso aí. Na época a gente começou uma vez por mês essa antena ligada a ministrar em algumas igrejas em São Paulo e pelo Brasil. Então ficou conhecido assim: o Radar tá vindo aí, o pastor Raul. O pastor Raul vai pregar de onde? Do Radar. O Radar, o Raulzão. Bom, ficou. Aí quando foi no ano 2000, nós fomos implantar a igreja em Guarulhos, e eu pregava no Jovens da Verdade, lá no JV, no Palavra da Vida. Era o Radar. Então ficou assim, o Raulzão do Radar está em Guarulhos. Já virou sobrenome. Virou sobrenome. E então, deixei rolar. Até o Jaziel Botelho que chegou e falou, deixa rolar isso aí. E ficou isso aí. Agora, só para fechar, Radar significa, aí criou uma sigla, reunião, o R, né? Reunião dos que amam a Deus através do relacionamento. Virou um acróstico isso. Legal. Muito legal. Esse eu não sabia. Aí, tá Rodrigo Lins de BH mandando um abraço pra gente aqui no estúdio. Abraço pra você, Rodrigo. Tava sumido, hein, Rodrigo? Sumido. E olha só quem mandou um e-mail aqui, ele meu amigo. Ele tá de chapeuzinho? Com certeza. João Bregantin, Dona Lourdes e Paulo Bregantin mandando um abraço. Olha aí, cara. Tá vendo? Estamos super qualificados. Caramba, de audiência aí. A audiência tô em casa. Eu tô em casa. A audiência está... O Raul, quando chegou aqui, perguntou assim: que tema é esse que vocês deram pro programa para eu falar, que é sobre esse Jesus Gospel, Jesus de Nazaré, mas a gente já conversou um pouquinho, atualizamos. Raul, você tem viajado algumas vezes, você tem pregado o Evangelho tantas vezes.
Qual é a leitura que você faz hoje? Essa é a pergunta que eu disse que ia fazer para você. Do Jesus que não necessariamente às vezes é o Jesus do Evangelho, mas o Jesus que está sendo anunciado e as confusões que isso gera na alma, na individualidade e nos relacionamentos. O que você tem percebido? Assim? Quando a gente fala desse Jesus gospel, foi uma provocação, uma brincadeira, mas esse Jesus que é apresentado, a grosso modo, pelo mercado. Jesus comercial. Mercado religioso. Um Jesus comercial. Grife. Grife. E franquia. Jesus franquia, tá vendo? A gente tem uma série de... Não, na verdade você fica falando, comercial, você fica falando, não tem como não provocar, e é uma provocação que a mim é muito pertinente, né? A partir desses movimentos, a minha questão de como esses movimentos já duram mais de 20, 25 anos, a quem os que se converteram há 20, 25 anos atrás se converteram? A esse Jesus gospel ou a Jesus de Nazaré? E hoje nós temos aí no chão brasileiro mundo acontecendo que às vezes eu fico em dúvida. Né? Então, Briotinho, quando você diz assim, há um tempo atrás, décadas aí atrás, vamos supor aí 3 décadas, 4, essa conversão ao Jesus de Nazaré, e talvez o Jesus gospel comercial era pequena, a maioria, mas é porque naquela época nós tínhamos poucas vozes. Então vamos lá, eu estou aqui com já uma caminhada de anos, andado aí 54. Então, quando eu tinha meus 12, 13 anos, a voz era do meu pai, do pastor e do professor na escola. Não tinha outra voz. Às vezes o vizinho brincando tudo, mas as vozes de educação, de informação. Era aqui quase uma linha aqui entre o pai, o pastor e a escola na educação. Hoje nós temos uma juventude e basicamente eram as mesmas vozes. As mesmas vozes. A mesma voz conceitos, proferida por 3 figuras. Assim. Você tinha conceitos, havia uma certa harmonia. Princípios de educação, de ética, dessa harmonia. Agora hoje nós temos assim uma geração, uma juventude com 1000 vozes. Então o cara tem a do pai, já tem a da mãe diferente, e já tem a do irmão mais velho, já tem a do Facebook, do Instagram, do Twitter, das mídias, do jornal, da televisão, da novela, da faculdade, que é uma pá de professor, dos amigos, da roda, do outdoor, das vozes. E isso dentro do campo aí da conversão ao Jesus, cara, ele está ouvindo de monte. Então ele tem o pastor dele, mas ele já coloca em xeque porque o outro pastor X lá disse uma outra coisa diferente, e lá na outra houve algumas coisas místicas acontecendo que aqui não acontece. Então o jovem ele fica, dentro da sua curiosidade do progresso, ele fica confuso o que é apresentado. Então o Jesus de Nazaré fica aí vai a liderança. Então o que eu tenho, Fernando, da sua pergunta, o que eu tenho observado é que eu acho que uma liderança que está ministrando essa juventude é que não está convicto do Jesus de Nazaré. Essa liderança está embaraçada com o Jesus sustento, mercado, igreja grande. Então você tem comunidades, quando anuncia algum movimento de crescimento de igreja, você percebe que os congressos são de milhares. Vamos dizer, igreja crescer como? Através de grupo pequeno? Não, agora é através do louvor, não, agora é através de dias. Então que tipo de evangelho que eu vou apresentar à minha comunidade? A juventude está ali para ouvir. E ela embarca dentro daquilo que está sendo ensinado. Então eu acho que o ensino hoje ele tem muita interferência e o Jesus de Nazaré está ficando distante. Aquela pergunta dos discípulos: Senhor, estão falando aí em teu nome, um monte de lugar aí, Cristos e Cristos, Fala, olha, estamos falando da gente, deixa rolar. Mas eu acho que hoje está muito complicado. Até, aqui deixo com vocês agora, até com o que é a conversão de um jovem hoje, Como é que ele se converte? Ele se converte ao quê? Então, essa pergunta, a quê? A quem? Ao Jesus de Nazaré, que há uma renovação de vida, de espírito e mentalidade, ou ao Jesus da religião?
né? Que ele vai lá levantar a mão e tal, e eu pertenço à comunidade X. Oba! E conforme a comunidade X, ele tem um acesso a um grupo, né, hoje, de status na sociedade. Dependendo daqui que ele falou, ele... Nossa, você é de lá! Né, você é de lá. Então ele tem uma autenticidade, ele tem um porquê de onde ele frequenta. E não... Que não necessariamente... O autor, né? Que não necessariamente tem a ver com o que aconteceu por dentro, mas tem a ver com aquilo que ele vai se parecer dali por diante, né? Com o estereótipo, né, que ele vai adquirir. Não necessariamente uma mudança que brotou de dentro para fora. E muitas vezes passageiro, efêmero. Daqui 6 meses ele está em outra, porque está bombando. Aí ele já está em outra. Então, voltando, né, às décadas passadas, você tinha a sua igreja, a sua comunidade de anos. O pastor morreu, mudou, mas a minha igreja, muda. Hoje não. O pastor muda, o cara... Se você precisa da comunidade, foi junto com o camarada. E aqui, ficou desanimado, né? Então você precisa de uma boa banda, você precisa de um peru de festa, né, que é o pregador, um animado, porque... Dependendo no cartaz ou na propaganda de quem vai estar sábado, quem vai estar sábado vai ser o irmão José Abreu. Já não vou vir não. Né? Então você precisa de um animador. E quem vai tocar vai ser o irmão Zequiel da Silva com nossa, que horrível. Ele tem vergonha até de trazer um amigo. Então você precisa hoje de uma banda e sabendo agora do mercado, alguns, né, não querendo atingir ninguém nisso, mas é uma realidade que eu tenho observado, alguns se aproveitam, aí entra o mercado dessa oportunidade, falou, opa, estou aqui, né? Quanto você quer para pagar aí, para eu cobrar, tocar na sua igreja? Eu animo, eu trago gente, vai lotar. Então, numa nossa época, você convidava pregadores, coros jovens ou coro, ia, né? A gente ia. Viajei aí, o Brigantinho está aqui como... Né? Foi meu líder na época. A gente parava um caminhão na porta da igreja, a gente X caminhão de equipamento, viajava para todas as igrejas. Nunca passou pela minha cabeça em cobrar. A gente bancava tudo assim, mas natural. Eu não sei, até se fosse eu hoje, não sei se eu cometeria esse crime. Não estou me colocando aqui como um santarrão, não. Talvez se fosse hoje eu cometeria, falar, põe na sua igreja R$3.000. O espírito era diferente, né? Aqueles dias. Poderia... Voluntariado, né? Então, eu acho assim, são duas coisas. Eu acho que a gente hoje vive uma sociedade muito mais chamada sociedade de mercado do que outrora. Ou seja, o mercado ele se apresenta muito mais aí. É assim... que as coisas funcionam e tudo mais. Mas eu tenho a impressão, e aí quando ouvindo você, Raul, que quando a gente fala de Jesus, existe a pessoa que os evangelhos nos apresentam, que é quem a gente está chamando de Jesus de Nazaré, e que cabe a nós, na caminhada da vida, aprender cada vez mais quem é essa pessoa e nos relacionarmos com ele. Mas existe também, em cima dessa pessoa, a construção de uma imagem, de um ídolo, ou de um produto. E quando a gente fala do Jesus Gospel, então a gente falou como que é, tem o Jesus Gospel, que é o Jesus... A franquia, que é o Jesus produto. Né? É o Jesus produto. É o Jesus commodity, né? Assim, é uma mercadoria que você negocia, você transforma, você elabora, você processa. Você tem ele um pouco mais pasteurizado para se tornar palatável. E quando eu falo assim de se tornar palatável, o cara fica fazendo careta pra câmera. Meus amigos estão ali. Aliás, tem um aqui, né? Meus amigos Luciano. Estão ali, por isso que eu tô olhando pra lá. Amigo! Luciano, mande um abraço, que aliás já mandou. Amados, um abraço ao amigo Raul e pros demais. Amanhã eu vou tomar aquele café na tua casa. Tá de pé? Ok. Então tá aí. Pô, os caras vão ficar fazendo... Leva o pão. Marcando encontro aqui agora. Mas enfim, assim, na realidade, me parece que é a criação de um ídolo e que ele se ajusta conforme o ambiente que ele está. Então, esse produto. E aí eu lembro de uma fala do Pondé no Roda Viva, na TV Cultura, que foi muito interessante quando ele foi questionado acerca de que
Jesus, ele era muito... Não é exatamente com esse palavreado, mas Jesus era um cara muito bacana, muito respeito, muita tolerância e tudo mais. E aí se tratou no programa da questão da homossexualidade, de que a igreja ela é muito dura, ela é muito legalista nesse ponto e tal. E o Pondé fez uma consideração que eu achei interessante. Ele falou o seguinte, que a leitura que a gente faz hoje é de que o Jesus de Nazaré, o Jesus que os evangelhos apresentam, ele estava sempre peitando os canalhas da época. E a leitura que fazemos hoje é que o canalha é sempre o outro, nunca sou eu mesmo. E aí eu estou resumindo muito rapidamente o que o Pondé falou, mas eu achei muito interessante, que ele terminou dizendo o seguinte: Jesus hoje, estando entre nós, ele teria falas que traria incômodo para todos os setores da sociedade, inclusive os homossexuais, os religiosos, os não religiosos, os ateus, os que se dizem nós somos do caminho sem qualquer... Mas assim, nós somos os caras legais, ou nós somos... Entendeu? Quer dizer, ele teria uma fala... Ele incomodaria todos, né? No sentido de que há algo na vida dele que mexe comigo, nesse sentido, esse incômodo. Eu achei isso muito interessante. Mas o Jesus Gospel é esse assim, que ele é meio como uma massinha de modelar. Ele é camaleônico. O produto que a gente vai... Fica da cor do ambiente. Mas sobretudo o sentido de produto, que aí a gente está falando do negócio do mercado, de grana. Então, mas essa fala hoje, ela tem esse chão mercadológico, né? Capitalista. Então é comprometedor hoje um pastor, um palestrante, né, dizer o que tem que ser dito. Caramba, eu estou ferrado, porque se eu falar isso, o presbitério depois me pega. Depois vai ter a reunião lá, depois a convenção vai, vão me pegar. Então, camarada maneira. Na fala, não é agressiva, né? O mercado não deixa de ter o fundo de, olha, eu vou perder o que tem. Com isso, quem é que está ouvindo? Vai entrar na mesma atmosfera daquilo que está sendo dito. Você percebe os elos que vão sendo criados até isso chegar na sua casa, no comportamento da mesa. Do modo como você apresenta o seu produto, você atrai o público que se interessa por aquele produto. Isso. Aí a pergunta, o jovem se converte de que forma? O Jesus de Nazaré, das Escrituras do Evangelho, ou ele se converte a esse Jesus mercadológico? Qual a transformação de vida? Eu tenho observado. É claro que para você observar isso, a Bíblia diz, pelos frutos conhecereis, né? E para você observar frutos, você tem que caminhar com o cara, né? Então já entra aí, ninguém quer caminhar com ninguém hoje. Ninguém tem tempo para caminhar. E tem fruto que leva tempo a surgir. Muito! Tem árvore que... Ninguém planta uma semente e amanhã você tem uma laranjeira na sua casa. Ninguém planta uma semente, ninguém planta uma semente, deixa lá, você tem que regar, cava, formiguinha que entra, há um cuidado, né? Ninguém está afim disso, então cada um para si. Cada um para si. E isso faz parte desse espírito de época. Então, a Paulo, quando chegou para Timóteo, dizendo, olha, nos últimos dias, né, serão tempos difíceis de se viver. As pessoas serão avarentas, egoístas, presunçosas, imoralidade. Mas já está aí no mercado. A voz profética já está aqui. E quando ele vai caminhar, olha, Timóteo, pregue a palavra, porque eles não estão com ouvido para querer ouvir só o que agrada. Mercado. Bom, se eu falo só o que agrada, eu vou ter gente. Se eu falar o Evangelho, eu vou espirrar, meu irmão. Vem até Jesus que ele vai mudar a sua vida e vai te dar um carro e uma casa. Ou eu dizer assim, vem até Jesus porque você terá como compromisso em seguir os seus passos. Você sabe para onde Jesus andou? Estou fora, eu vou no outro Jesus ali que está mais saudável, que era uma boa. Não estou dizendo nenhuma mentira, mas não é essa a motivação do porquê você vai seguir Jesus. Jesus transforma a sua vida, vai prosperar o seu lar. Isso conforme ele quer, mas ele pode fazer, mas não é essa a motivação. A minha motivação é, primeiro, adorá-lo, né? E seguir conforme a sua vontade. Então é essa fala que eu acho que a juventude, a nossa galera está confusa. Ela não está contra e nem está afim.
Tanto é que a maioria dos jovens na Europa hoje aí, são milhares que estão se entregando ao radical islamismo. Por quê? Porque tem uma proposta. E não é uma molecadinha, não é uma molecadinha de... Não, é uma molecada, eu acredito, instruída, que estão embarcando nessa, custe o que custar. E olha que se não embarcar isso aqui no Brasil, uma bandeira dessa de estar recrutando uma juventude, porque eles estão aguardando. Qual é a verdade? Essa pergunta de Pilatos, né? Qual é a verdade? Eles estão perguntando, só que é tantas vozes. E aquele que tem a voz está com medo de falar. Entendeu? De falar do Jesus de Nazaré. De falar do Jesus de Nazaré, porque é comprometedor. Isso significa dividir aquilo que tenho, de ter uma mudança de atitude, de comportamento da minha vida, em termos com os meus pais, em termos com o meu irmão, com a minha namorada, entendeu? Em termos daquilo que eu vou falar, beber, comer, circular, é uma mudança radical, né? Mudança. Eles estão a fim de fazer isso, cara. Eu acredito que a nossa juventude brasileira, ela está disposta a ouvir e abraçar. Só que nós temos uma confusão teológica e de gospel, de igreja, e de senhores e senhoras dizendo que está complicado. O Luciano mandou uma pergunta aqui. Ele diz o seguinte, não é pergunta, é uma fala. Penso, amigos, que o Jesus de Nazaré pode se tornar o Jesus do mercado e vice-versa. Isso aqui que eu achei interessante. Como que o Jesus de mercado vai se tornar o Jesus de Nazaré? Na realidade, eu acho que é o tipo de anúncio que se faz, né? Quer dizer, é possível deixar de anunciar o Jesus de mercado para anunciar o Jesus de Nazaré. Depende mais do próprio Jesus, que é Senhor. Precisamos ser honestos com o nosso chamado enquanto pastores e continuar mantendo o coração nele. E o Faustino, lá de Pesqueira, Pernambuco, ele colocou: quem inventou o termo gostei, mas eu acho que deve ter digitado errado. Eu acho que é quem inventou o termo gospel. Americano, não é? O corretivo, porque saiu quem inventou o termo gostei. Eu acho que ele deve ter digitado. O corrigido. Corrigiu errado. O gospel é o evangelho em inglês e se tornou um movimento em determinado momento nos Estados Unidos e chegou no Brasil com uma outra cara, muito mais ligado especificamente à questão da música e foi tomado essa coisa no Brasil, por isso que é chamado de mercado. Eu acho que em um resumo, assim, numa frase, é isso. No Brasil hoje, quando a gente fala de gospel, tem a ver com produto, com marca, com evento. Nos Estados Unidos não causou, eu diria assim, tantos danos por conta da cultura protestante, né? E da própria palavra que é deles, né? Que é deles, né? Gospel. Mas quando ela veio para o Brasil, ela foi raptada, sequestrada, né? Por movimentos do final dos anos 80, meado dos anos 80. E virou uma marca. Virou uma grife, virou uma marca de mercado, sobretudo no mercado religioso. Né? Mas sabe, Brent, assim, desde da época que nós andávamos com essa bandeira do amar a Deus, essa é a senha, eu continuo acreditando na nossa juventude. Eu acredito na juventude cristã, na juventude não cristã, no ser humano jovem desta geração, para uma esperança de um mundo melhor, né? Até porque o esperança do verbo esperar é isso aqui. Eu vou esperar o mundo mudar. Então tá lá na frente de uma faculdade agora, que passando, tá cheio de lixo, e é uma juventude que está subindo aquelas escadas. Então o que ele está esperando por um mundo melhor? Do verbo esperar. A esperança do verbo esperançar. Quer dizer, eu espero, eu me uno a algo para mobilizarmos para que essa esperança venha a ser concretizada. É diferente. Né? Então, assim, eu tenho essa esperança do esperançar. Eu acredito que a nossa juventude orientada, evangelizada, tendo o Jesus de Nazaré como o alvo maior, eles estão afim. Eles mudam, eles desejam esse mundo melhor. O que você está dizendo, disse assim, quer dizer, a juventude continua
sendo um terreno fértil. Mas aqueles que se dizem agricultores, né, ou jardineiros têm lidado com esse terreno de maneira não responsável, no sentido de colocar sementes que não são boas sementes, né, de não terraplanar, né, o ambiente, preparar de modo, o solo. Não preparar o solo de modo que ali brote aquilo que venha dar fruta, etc. Quer dizer, você tem uma responsabilidade muito mais de quem proclama, não é, do que de quem recebe. Sim. É que muitos agricultores já estão indo em árvores frutíferas, né? Eles estão cuidando de árvore que já está dando. Sim. Né? É muito trabalho. E alguns querem árvores que dê fruto o tempo todo, né? Quanto a árvore boa é aquela que dá fruto. Quer dizer que tem gente pescando no aquário, tempo, né? Não, e fruto... Você quer dizer isso? Tem gente que está pescando no aquário, quer dizer, esse negócio continua mais que nunca. Mas não, a disputa no mercado... Essa me parece uma característica do Jesus Gospel. Não é mais. Vamos aos aquários. O melhor que pode acontecer para um destes... Vamos pescar em pesqueiros. Então, a maior concorrência hoje de uma comunidade cristã não é mais a boate, a discoteca, né? Hoje a balada, a boca de fama. É nada. Não é mais um mundo. A concorrência dessa comunidade é com a outra comunidade cristã. Né? A doideira isso. O melhor que pode acontecer com esse menina, que é o cliente, né? É ele se descobrir produto destes mercadores, né? Que acho que é a hora que cai a ficha, né? A hora que o menino, a menina, né? Ele fala assim, pô, o que é isso? O cara pensa que eu sou um produto, estou sendo disputado no mercado por mercadores. Fidelização, né, de cliente. Isso, Quer dizer, isso provoca certamente... Mas já tem, viu? Sim. Mas já tem. Eu sei que tem. Já tem um grupo e já está percebendo isso. Vê aí, Haroldo, de Bom Retiro aqui, O Haroldo seria o meu sobrinho? porque ele falou tio Carlos com todo carinho aqui. Fala, Fernando, tio Carlos com todo carinho. Haroldinho. Fala, Raulzão, pastoreio juventude, falta apresentar o evangelho verdadeiro, como acontece muito. Ou os jovens não querem o verdadeiro compromisso, como acontece muito também. Eu acho que você já respondeu essa pergunta. Tem gente que está afim. Está afim. Muito, viu, Haroldão? Muito. E o Dirceu lá de Curitiba. Boa tarde, amigo. Será que a busca pela experiência espiritual tem feito a maior parte dos cristãos fugir do verdadeiro evangelho de Jesus? Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Eu colocaria fenômeno e não experiência. Então, mas eu acho que vamos trabalhar com o sentido da experiência. Fenômeno, porque eu lembro, talvez a nossa formação parecida. Eu colocaria, o Dirceu colocou bem. Então, mas vamos dizer assim, a gente já teve uma fala em determinado momento que é o seguinte, você se deixa levar pela experiência, você se guia pela experiência. Nós caminhamos segundo a teologia. Lembra desse discurso? Lembro. A questão é de que experiência que a gente está falando. Porque o encontro com Jesus de Nazaré é uma experiência de vida. Agora, a questão é que tipo de experiência, qual é a motivação da experiência e qual é o resultado dessa experiência na minha vida. Sem ser pragmático assim, mas quando eu falo resultado, aliás, eu mudaria a palavra resultado e usaria a que você usou. Qual é o fruto da minha vida dessa experiência com Jesus? Eu acho assim que o próprio encontro com Jesus, já essa transformação, ela já gera esse místico, esse fenômeno, né, de experiências espirituais. O lance é que teve espertos que se aproveitam das experiências espirituais e faz dela o mercado. Ou então você pega essa experiência, encapsula ela e começa a vender em comprimidos. Na verdade faz dela um produto e vai vendendo facetariamente. E aí aquilo que era uma experiência genuína, verdadeira, transformadora, ela se tornou um produto e aí ela deixa de ser genuína, transformadora. Aí o que aconteceu com alguns? Não, experiência não. Nós somos aqui da escrita da teologia. Não, eu acho que não se pode desprezar e jogar fora, mas também não se pode jogar fora a teologia. Todo é o equilíbrio aqui, né? A estrada de Damasco na vida de Paulo é uma experiência. Não é? E um fenômeno. E houve um fenômeno, fenômenos, inclusive. Sim, exato. Milagres, né? Ele fica cego, ele vai vivendo fenômenos que não acontece com todo mundo. Fenômeno é aquilo que não se explica e porque não acontece todo dia nem com todo mundo. Não, e o duro quando você quer reproduzir
a título de usar a linguagem do mercado, ficar tentando reproduzir a experiência, o fenômeno que é do camarada lá. Então você vai ter, o que virou o testemunho de um número enorme de queridos e queridas. Semana da Estrada de Damasco. Aí a igreja, a comunidade inventa essa. Não, e aquele testemunho, venha para você levar aquele o tombo. testemunho de conversão que o cara tem que contar 1000 vezes, e ele, cada vez que conta, ele aumenta uma coisa, né? Virou um livro. Seria hoje assim. Alan Correia, lá de São Bernardo, um abraço para nós aqui, para você também. Alan, seria assim, olha, você vai ser apóstolo, mas você ficou cego? Não, tem que ficar cego. Tem que ficar cego. Mas quem foi orar por você chama Ananias? Raul, você com a sua voz de speaker de FM, leia ali pra gente. Jesus Gospel é dos marqueteiros, Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, querem mascarar o Evangelho. É isso aí, porque não teve uma interrogação, não teve nada, então não sabia por levar eu. Alguém mandou a mensagem. Legal, hein? No TP. Mas eu acho que é isso. Agora, a gente está começando, precisamos fazer tem que fechar, né? Os fechamentos. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Eu também. Então são 2 perguntas para você responder em 5 minutos, Raul. 5 minutos. Agora vou fazer uma pergunta muito pessoal para você, a partir da sua experiência de vida, da sua experiência com Jesus de Nazaré. O que você, nesses últimos anos, tem achado mais fascinante no Jesus de Nazaré? Que você vem descobrindo ao longo dessa caminhada? O amor. O amor. É o chão da minha vida, o chão da minha família. Era a base daquilo que eu prego e daquilo que eu procuro viver a cada dia, que é uma luta. Mas é o amor, né? Aí você diz assim, poxa, mas é o amor, e aí? Filho, é o amor que não se arde em ciúmes, que coloca o próximo mais importante do que a mim, a simplicidade de vida, né? Daquilo que precisamos ter como roupa, como um veículo, como uma casa, dentro de um contexto, tá bom, eu não preciso ter mais disso, de contentamento. Aquilo que eu puder possuir, eu vou dividir. Né? Não vou emprestar, se puder eu dou, crendo que o meu Senhor Jesus de Nazaré me suprirá de todas as coisas, entendeu? E isso eu procuro fazer com qualquer pessoa, e não na via religião. Né? Não faço só com a turma da minha igreja, com qualquer pessoa. Nós estávamos aí terça-feira lá na Missão Sena, com dezenas, uma centena de homens de rua alimentando, e nós estamos ali. Perca de tempo, que é isso? É a vida, querido. Ontem estava lá no Diamanso, com mais outra turma, correndo. Então, não é questão de arrependimento, porque nós já vivíamos isso quase sem saber o que estávamos fazendo. Hoje, mas se eu pudesse voltar com essa cabeça aqui, quando eu tinha 20 anos, nossa! Entendeu? Mas graças a Deus que... e eu quero crescer mais dentro dessa mentalidade de conhecer mais a Jesus e eu querer imitá-lo a cada dia. É isso que tem marcado muito a minha vida aqui. Isso foi um crescimento, né? Não foi um desenvolvimento. Só para, assim, pergunta e comentário em cima do que você comentou, que e em cima até do que o Haroldo também comentou, que a continuidade, o fruto, ele é fruto de tempo, hora de silêncio, hora de solidão, hora de escuridão, hora de embates, hora de tempestade, hora de... Enfim, ele é fruto de uma jornada, não é? E eu digo assim, quando às vezes ouço essas falas, né, de compromisso, eu nem gosto muito de usar mais a palavra compromisso, porque ela também se banalizou e se vulgarizou no meio do caminho, mas normalmente isso nesses dias tem a ver com busca de resultados imediatos. E nós não estamos falando de algo que tem a ver com resultados imediatos. O convite de Jesus é para uma jornada. O convite de Jesus é para caminhar junto. Quer dizer, Jesus não me convidou para resolver meus problemas. Jesus me convidou para andar com Ele.
E a juventude, ou quem lida com a juventude, ou quem trabalha com a juventude, tem que ter essa disposição que sou eu testemunho de que você é dos que tem essa disposição. Né? Eu e você, o Fernando, nós temos amigos de anos e anos, de décadas. Isto é, gente com as quais nós decidimos fazer uma caminhada, que é o convite que Jesus faz a mim e a cada um de nós. Então, um dos males desse tal Jesus gospel é a busca por resultados imediatos. E não foi para isso que nós fomos chamados. Nós somos chamados para uma jornada que leva a vida toda. Só termina no último dia. Viva, viva. Viva, viva. Muito legal. Raul, quando você volta aqui pra gente falar sobre... sei lá o que. Nós teremos aí no Papo da Rede vários papos, né? Cairon Fernandes, aqui de Brasília. Falei certo seu nome? Por favor, me perdoe se falei errado. O Jesus comercial e o marketing nas igrejas podem ajudar no resgate de uma vida? Qual a responsabilidade dos líderes no cenário atual? Rapidinho, para não deixar o nosso amigo Cairon sem resposta. Repete aí, como é que é? O Jesus comercial e o marketing nas igrejas, ele pode ajudar no resgate de uma vida? Pode. Pode. Não pode fazer disso o ícone principal. Deus quer salvar. Deus quer são salvar. Vias. Ele quer salvar. Você falou bem. Você não pode fazer disso uma ferramenta. Uma metodologia. Uma metodologia. A forma Deus quer salvar. A forma está com a gente. O que a gente não pode é se aproveitar das formas para se enriquecer e para fazer disso um produto para nós. A pergunta dele vai naquele dia assim do Paulo. Então, para salvar uma pessoa, qualquer coisa vale? Não qualquer coisa vale, mas vale muita coisa. Muita coisa é suficiente. E algumas coisas são suficientes para, ok. Mas é só para isso, não para fazer disso um produto, um mercado, um balcão de serviço. Usar de inteligência e sabedoria. Isso aí. Raul. Valeu. Obrigado. Raul Clay. 10. Próxima quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui com Nino Ribeiro. Próxima quinta-feira? Nino? Já não é a semana da Páscoa, não? Ou é outra? Rapaz, eu tô me perdendo. Não. Se eu me perco pra falar o dia aqui, cara, você quer que eu saiba que dia semana que vem? Gente, daqui a pouco esse programa fica disponível e os outros todos. Abraço tá bom? a vocês. Beijo, tchau.